Olá pessoal, no nome de Jesus, mais uma vez estamos aí com a graça de Deus, né? E vamos começar a nossa série Cartas Vivas, né? Mas antes de nós começar a série Cartas Vivas, que é o que nós vamos começar hoje, claro, ela vai ter uma introdução em Coríntios, né? Eu falei que ia começar com Gálatas, mas eu vou começar com 1ª e 2ª Coríntios, carta de Paulo aos Coríntios, né? E porque foi o tema, foi o que Deus botou, porque foi o tema nosso do último vídeo, né? Que somos cartas vivas. Então, já que eu ia começar, Deus botou, né, para me começar, né, eu que sou uma carta inspirada em Deus, eu resolvi começar com Coríntios e depois a gente lê todas as demais cartas, tanto a de Paulo, Pedro, Tiago, né? Depois, se Deus quiser, talvez a gente vai fazer os evangelhos, né? Os 4 primeiros livros. Então, hoje a gente vai ler vamos começar em 1 Coríntios, né? A gente vai ler 1 Coríntios capítulo 1 e 2. 1 Coríntios capítulo 1 e 2 no vídeo de hoje. Vamos começar essa série com Carta aos Coríntios. Hoje 1 Coríntios capítulo 1 e 2. Eu vou acompanhar aqui na minha tradução judaica, né, cristã, que é traduzido do original para o inglês de David Eastern e do inglês do David Eastern para o português por Rogério Portela e Celso Eronides Fernandes. Então, 1 Coríntios, capítulo 1 e 2. Começando a série aí. Carta aos Coríntios, de Paulo. De Saulo, chamado pela vontade de Deus, né, de Paulo, né? Aqui eles botaram o nome em hebraico, mas as traduções geralmente vêm com o nome de Paulo ou Saulo. Então, né? De Saulo, na minha tá de Saulo chamado pela vontade de Deus para ser emissário do Messias Jesus e o irmão Sóstenes, para a comunidade messiânica de Deus da cidade de Corinto, que consiste nos que foram separados por Jesus o Messias e chamados para integrar o povo santo de Deus. Com todos os que em toda parte invocam o nome de nosso Senhor Jesus o Messias, Senhor deles e também nosso. Graça e paz a vocês da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus o Messias. Sempre agradeço ao meu Deus por vocês, por causa do amor e da bondade divinos dados a vocês por meio do Messias Jesus, pelos quais vocês foram enriquecidos por ele de muitas formas, particularmente no poder da palavra e na profundidade do conhecimento. De fato, o testemunho acerca do Messias tornou-se firmemente estabelecido em vocês, para que não lhes falte nenhum dom espiritual, enquanto esperam ardentemente pela revelação de nosso Senhor Jesus o Messias. Ele os capacitará a se manterem firmes até o fim, de modo que vocês serão irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus o Messias. Deus é fidedigno. Foi Ele quem os chamou à comunhão com seu Filho Jesus, o Messias, nosso Senhor. Entretanto, irmãos, peço em nome de nosso Senhor Jesus, o Messias, que todos vocês concordem no que dizem e não permitam que se dividam em facções, mas sejam restaurados, tendo a mesma mente e o mesmo propósito. Porque algumas pessoas da parte de Cloé me informaram, irmãos, de que há discussões entre vocês. Digo isso porque um de vocês afirma, eu sigo Saulo, eu sigo Paulo. Outro diz, eu sigo Apolo. Outro, sou seguidor de Pedro. Ou ainda, eu sigo o Messias. Por acaso o Messias foi partido em pedaços? Saulo foi posto em uma estaca por vocês? Vocês foram imersos em nome de Saulo? Dou graças a Deus porque, com exceção de Crispo e Gaio, não imergi mais nenhum de vocês. De outra forma, as pessoas poderiam dizer terem sido imersas em meu nome. Sim, imergi Estéfanas e os de sua casa. Além desse, não me lembro se imergi mais alguém. Né? No caso, batizou, né? Porque o Messias não me enviou para batizar, mas para anunciar as boas novas e fazê-lo sem confiar na sabedoria, que consiste em mera retórica, para não roubar o poder da estaca de execução do Messias. Porque a mensagem da estaca de execução é insensatez para os que estão no processo de destruição, mas para nós que estamos no processo de salvação, é o poder de Deus. De fato, diz o Tanakh, destruirei a sabedoria dos sábios e inutilizarei a inteligência dos inteligentes.
Aonde isso conduz o filósofo, o mestre da Torá ou qualquer dos pensadores de hoje? Acaso Deus não tornou a sabedoria deste mundo louca? Porque a sabedoria de Deus ordenou que o mundo, ao fazer uso da própria sabedoria, não pudesse conhecê-lo. Portanto, Deus decidiu usar a insensatez do que anunciamos como meio para salvar os que vêm a confiar nele. Precisamente pelo fato de os judeus pedirem sinais e os gregos procurarem por sabedoria, nós continuamos anunciando o Messias executado na estaca como um criminoso. Para os judeus, esse é um obstáculo e para os gregos é insensatez. Mas para os que são chamados tanto judeus quanto gregos, esse mesmo Messias é o poder de Deus e a sabedoria de Deus, porque a insensatez de Deus é mais sábia que a sabedoria humana. E a fraqueza de Deus é mais forte que a força humana. Apenas olhem para si mesmos, irmãos. Observem aqueles a quem Deus chamou. Não são muitos de vocês sábios segundo os padrões do mundo, nem muitos de vocês detêm poder ou se vangloriam de nobre nascimento. Deus, porém, escolheu o que o mundo considera insensato com o objetivo de envergonhar o sábio. Deus escolheu o que o mundo considera fraco para envergonhar o forte. E Deus escolheu o que o mundo despreza por ser comum ou considera sem valor, a fim de reduzir a nada o que o mundo considera importante, para que ninguém se vanglorie diante de Deus. É por meio da atuação dele que vocês estão unidos ao Messias Jesus. Ele se tornou para nós sabedoria da parte de Deus, bem como justiça, santidade e redenção. Portanto, como diz o Tanakh, quem deseja gloriar-se, que se glorie no Senhor. Aqui termina o capítulo 1. Vamos para o capítulo 2 agora, meus irmãos. Quanto a mim, irmãos, quando estive entre vocês, não foi com suprema eloquência ou sabedoria que lhe anunciei a verdade divina anteriormente ocultada. Pois decidi que enquanto estava com vocês, me esqueceria de tudo que não fosse Jesus o Messias, e este como alguém executado na estaca, como um criminoso. Também estive com vocês como alguém fraco, nervoso e trêmulo por causa do medo. Nem a pregação, nem o conteúdo da minha mensagem baseavam-se em palavras persuasivas de sabedoria, mas na demonstração do poder do Espírito, para que a confiança de vocês não fosse depositada na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Entretanto, existe uma sabedoria da qual falamos aos que são suficientemente maduros para ela. Não se trata, porém, da sabedoria deste mundo, ou dos líderes deste mundo que se encontram no processo de desaparecimento. Ao contrário, comunicamos a sabedoria secreta da parte de Deus que foi ocultada até agora. Contudo, antes de a história ter início, Deus decretou que nos traria glória. Nenhum dos líderes deste mundo a entendeu, pois se eles o tivessem feito, não teriam executado o Senhor de quem essa glória flui. Todavia, como diz o Tanakh, nenhum olho viu, nenhum ouvido ouviu, e o coração de ninguém imaginou todas as coisas que Deus preparou para aqueles que os amam. Entretanto, Deus nos revelou essas coisas como? Como? Por meio do Espírito. Porque o Espírito sonda todas as coisas, mesmo as profundezas de Deus. Pois quem conhece a forma de atuação interna de uma pessoa, a não ser o espírito da pessoa que está nela? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito de Deus para podermos entender as coisas que Deus nos deu de forma gratuita. Essas são as coisas das quais falamos, ao evitarmos a forma de expressão ditada pela sabedoria humana, e em seu lugar usamos o modo de falar ensinado pelo Espírito, mediante o qual explicamos as coisas do Espírito. E quem tem o Espírito, todavia, o homem natural não recebe o que procede do Espírito de Deus. Para ele é insensatez. Além disso, ele é incapaz de entender tais coisas, pois elas são discernidas por meio do Espírito. Entretanto, a pessoa que tem o Espírito é capaz de discernir todas as coisas, ao passo que ninguém está em posição de discerni-la. Pois quem conheceu a mente de Adonai? Quem o aconselhará? Nós, porém, temos a mente do Messias. Amém, glória a Deus, escritos desses homens aqui, né? O Espírito de Deus falando através desses homens, através de Paulo aqui, né? Pois bem, irmãos,
esses 2 primeiros capítulos, né, a gente vai ler a carta inteira, né? A gente vai começar essa série aqui da Carta Viva com carta ao Coríntios, né? Dando um destaque a essa carta que fala que todos nós somos cartas vivas. E nesses 2 primeiros capítulos aqui, ele está saudando a igreja de Corinto, desculpa, né? O povo lá, os coríntios. E tá falando, porque lá tava havendo uma divisão, né? A gente pode ver aqui no primeiro capítulo que tava havendo uma divisão. Como existe hoje, né? Só que naquela época não existiam placas, né, de igreja. Tinha denominações, né? As pessoas apenas se reuniam, que é o correto, que é o certo. Não deveria deixar nunca de ser assim, né? Não tô falando aqui porque é uma verdade. Mas eu sei que tem cristãos que estão lá no meio dessas instituições. Mas que Deus os livre e os guarde, no nome de Jesus. Mas voltando ao assunto aqui, que é o Evangelho. Então tinha gente que eles não tinham cartas, mas eles tinham pessoas através das quais eles conheceram. Uns conheceram Jesus através de Pedro, outros através de Paulo. Né? Assim como hoje tem, uns conhecem Jesus através da Assembleia, outros conhecem Jesus através da... Vamos dar exemplos aqui, né? Quadrangular, qualquer outra instituição, né? E então eles estavam dando ênfase, como hoje está acontecendo. Hoje está acontecendo uma religiosidade em cima disso também, né? Estavam dando ênfase pelo meio de quem eles tenham crido, como se quem tivesse crido, como se por meio de quem eles creram fosse quem o salvou. E quem o salvou foi Jesus, foi Deus. Se Deus quiser, ele fala comigo, fala com você de onde ele quiser. Porque a terra e toda a sua plenitude é dele. Tem nada aqui que não é do Senhor. A não ser a mentira, né? O pecado. E isso, como nós já falamos aqui, não existe. Por isso que é pecado, por isso que é mentira, por isso que é maligno. Agora tudo que provém de Deus existe, é vida, é verdade. E estava tendo essa divisão. Então, um grupo de cristãos falava, cara, eu sou de Paulo, cara. Eu acho que o negócio é assim, papapá, papapá. Outra, não, eu já sou de Pedro, cara. Eu sou de Pedro. Pô, eles eram de Cristo. Assim como a gente vê, eu sou de quem? Eu sou de Cristo? Não, eu sou da Assembleia. Eu sou da Batista. Eu sou católico, eu sou... né? A gente hoje em dia é assim, né? Quadrangular. Não, você é de Cristo. Essas instituições, como já foi falado aqui, se você vai conforme o seu mestre é Cristo. Elas pertencem a você, não você a elas. Entende? Você pertence a Cristo, eu pertenço a Cristo. E é isso que Paulo está falando. Quem é Paulo? Ele está falando dele mesmo. Quem é Paulo? Quem é Apolo? Quem é Pedro? Não são apenas quem Cristo usou para que vocês crescem? Então, meus irmãos, e ele continua dizendo que tudo nesse mundo é nosso. Seja a vida, seja a morte, seja Paulo, seja Apolo, tudo, tudo. E nós somos de Cristo. Então a instituição, a denominação onde você frequenta, não é você que pertence àquele lugar, é aquele lugar que pertence a você. Entende? Porque você pertence a Cristo e Cristo ao Pai. E ele continua dizendo, né, que quando ele teve entre esses irmãos lá de Corinto, que estava essa divisão, alguns de Corinto diziam, eu sou de Pedro, né, cara, que Pedro veio aqui, eu concordo mais com Pedro. Eu concordo com Paulo. Não, você tem que concordar com Cristo, né, a gente tem que concordar com Cristo. E ele vai falando que quando ele teve ali entre esses irmãos, ele não foi como alguém que estava ali com sabedoria, com palavras, né, persuasivas, com palavras que, olha, o cara é um crânio, o cara é um Sócrates, o cara é um, né? Não, ele foi com alguém como está no capítulo 2 aqui, versículo 2 ali. Pois versículo 2 e 3. Pois decidi que enquanto estava com vocês me esqueceria de tudo que não fosse Jesus o Messias, e este como alguém executado na estaca, como criminoso.
Também estive com vocês como alguém fraco, nervoso e trêmulo por causa do medo. Olha só, ele teve como alguém fraco, como alguém nervoso, fraco e trêmulo por causa do medo, né? Então, para que ele continua dizendo, para que não viesse dele, para que ninguém visse ele, mas visse o Espírito de Deus que está nele. Da mesma forma é nós, irmãos, com a graça de Deus, né? Se você congrega em algum lugar, que seja como se não congregasse. Porque onde 2 ou 3 estiverem reunidos no nome de Cristo, ali ele estará. Você pode se reunir com a sua mulher, você pode fazer a ceia do Senhor na sua casa, para lembrar que na verdade a ceia do Senhor é uma confraternização, né? E é bom se tiver bastante cristãos no seu bairro, é bom se tiver bastante irmãos, é bom se você tiver um lugar para se encontrar. Mas eu vou falar sinceramente aqui do fundo da minha alma, do meu coração, e aquilo que Deus botou em mim. Não necessariamente precisa ser um local, mas o importante é estarmos reunidos. Mas isso é outra questão. E Paulo vai dizendo, porque para quem é do Espírito, está entendendo o que está sendo falado aqui. Agora quem é da carne não entende, é loucura. Entende? Assim como quando Paulo estava falando aqui nessa carta para os Coríntios. Aqueles que tinham o Espírito de Deus entenderiam claramente o que ele estava falando aqui. Mesmo aqueles que se deixam levar, porque a gente se deixa levar. Eu já deixei levar por pessoas ou pela instituição na qual eu comecei a congregar, não porque criei, porque o meu testemunho é como de Paulo. Não foi nenhum homem, o próprio Cristo se apresentou a mim no meu quarto, o próprio Cristo falou comigo no meu quarto, não, na minha humilde existência, mas vamos dizer assim, eu falo no meu quarto, mas não foi nem o meu quarto, mas foi os locais onde ele se revelou a mim, mas era o meu quarto, na rua, e ele mesmo se revelou a mim na Escritura Sagrada, o Espírito Santo de Deus. Ele me chamou, ele bateu, não foi eu que o busquei, não foi eu que o procurei, porque não é a gente que acha ele, é ele. Se tu consegue encontrar o Senhor é porque primeiro ele te encontrou, porque primeiro ele me encontrou. Então consegue entender isso claramente, né? Que a unidade, a congregação verdadeira dos santos, dos milhares e milhares, é aquela que é unido em espírito e verdade. Entende, meu irmão? Porque Deus habita com nós e nós com Ele, em Cristo Jesus. Amém. Esse foi os 2 primeiros capítulos, né? Próximo a gente vai ler, se der, o 3 e o 4, né? Pretendo fazer o 3 e 4 para não ficar muito capítulo. E também não se prolongar muito aí. Que Deus abençoe no nome de Jesus o Messias. Tá, meus irmãos? Deus os abençoe no nome de Jesus o Messias. Amém. Com todo amor. Você, como eu falei, onde você congrega, ser tu uma bênção. Não tô querendo aqui... Eu tô querendo sim, né? Na verdade. Eu tô querendo porque eu já tô cansado dessa hipocrisia. Eu já tô cansado desse mimimi, dessas blasfêmias contra Deus. Mas o que eu tô querendo aqui é que no nome de Jesus eu não tô pregando, como alguns dizem. Eu nem tô pregando, nem a palavra é essa. Tô anunciando, tô falando que a igreja de Cristo, a família de Deus, é nossa. Mas eu não estou falando que nós não devemos ser unidos nem se reunir. Sim, devemos nos unir e se reunir. Mas conforme Cristo faria. Não precisa ter julgos, leis e blasfêmias como está tendo. E muitas blasfêmias contra o próprio Espírito Santo, irmãos? Apesar de ser na ignorância. Por isso que Paulo também diz numa das cartas dele. Vigiai os espíritos para ver se vem de Deus. Deus abençoe em nome de Jesus. Amém.